Olá, gente, eu sou a Lu Cerqueira e hoje eu vou comentar com vocês sobre uma das frentes bem fortes do meu trabalho, que são as rodas de constelação entre mulheres. E aí talvez para algumas pessoas fique essa pergunta, mas por que segmentar? Por que só mulheres e por que usar a constelação junto com o sagrado feminino? Então eu vou contar um pouquinho como que essa história surgiu. Eu já tinha um trabalho com mulheres e percebi, conduzindo círculos, que algumas questões elas eram muito recorrentes e mostravam para mim que havia um contexto sistêmico ligado, muitas vezes a um padrão que vinha da própria mãe ou até mais atrás na linhagem das avós. E aí, por que então a gente está repetindo certos padrões que não são os mais saudáveis? Coisas que nos limitam, coisas que muitas vezes multiplicam um sentimento de frustração. E foi daí que as duas terapias se uniram, trabalhar o círculo de mulheres como um espaço de escuta, acolhimento e troca empática, junto com a constelação familiar. E esses encontros, eles normalmente agrupam pessoas com perfis muito diferentes, o que é muito rico. Então, de repente, eu tenho mulheres que já têm uma longa experiência, já têm 2, 3 relacionamentos, já têm filhos, às vezes netos, com mulheres, às vezes que estão no comecinho, 20 e poucos anos, 30, ainda nem experimentaram maternidade. E essa troca por olhares e experiências de vida, ela é extremamente rica. Então, os encontros, normalmente, eles são temáticos. O que eu proponho como tema é algo que eu, como mulher, percebo como importante da gente conversar, da gente olhar juntas. E através daquilo que eu escuto muito no consultório, que são temas recorrentes que afetam mulheres de diferentes perfis, como eu comentei. E aí, então, quando a gente se agrupa, qual é a proposta? A gente vai primeiro centrar, a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema. Eu costumo, quando formo o grupo, eu já mando alguns materiais, sabe, para dar uma estimulada, um vídeo, um texto. Às vezes proponho que a pessoa faça uma meditação prévia ao encontro. E no momento que a gente está juntas, tem essa partilha e tem o executar mesmo dinâmicas sistêmicas. Então é um trabalho que ele vai, para todas as participantes, ser uma oportunidade de autoconhecimento. Então a gente vai olhar a partir do campo fenomenológico a questão em si, vai partilhar nos pequenos grupos e às vezes surge a necessidade de fazer uma constelação coletiva. Então um exemplo, só para ter uma ideia mais clara, se eu percebo que hoje a minha mãe, que está com os seus 80 anos, ela está demandando um chamado meu de papel na vida dela que muitas vezes não me faz sentir confortável. Tudo bem, quando é uma coisa médica, levar no médico, auxiliar em questões domiciliares, ok, mas de repente eu me vejo algumas horas percebendo que a minha mãe quer que eu cure ela de alguma coisa, que eu dê conselhos para ela. Então o que está acontecendo aí? O olhar da constelação me ajuda a perceber. Você nunca vai poder ser a terapeuta da sua mãe, porque o seu papel na hierarquia familiar, que é a primeira ordem da constelação, é que você é menor. Eu, como filha, olho para ela como a grande, eu recebi dela a vida. Então nunca eu vou poder fazer um papel de ser terapeuta. Eu posso indicar uma amiga conhecida, por exemplo, uma terapeuta, para que ela faça um trabalho. Eu posso ser amorosa, de repente, oferecer até um reiki, se eu sinto que ela está muito desequilibrada, está meio deprê, mas eu me colocar no papel da sabida, que pode dar para a mãe algo que ela não tem, eu vou estar totalmente ferindo esse princípio, porque o melhor que uma filha pode fazer é dar toda a bagagem que a gente tem por caminhos de autoconhecimento, por se trabalhar mesmo, para o próximo, para o mundo, para a vida, né? Nessa lei que vem pelas ordens do amor que o Bert Hellinger traz, dos pais nós recebemos e a gente compensa tudo que veio para nós, dando o nosso melhor para o mundo, oferecendo o nosso melhor adiante, né? E aí, nesse caso, eu vou ser uma boa terapeuta para você, para as pessoas que eu posso auxiliar com aquilo que eu trabalho, né? Não para minha mãe, eu posso ser uma boa filha, eficaz lá em alguns pontos. Então, essas reflexões, elas são muito ricas, porque o que a gente consegue trocar é muito
sabe, bacana, porque traz uma perspectiva. Às vezes a gente percebe, depois tem um feedback das pessoas que participam, nossa, foi tão legal, porque depois eu comecei a perceber o quanto eu me posicionava de uma forma incoerente em relação a meus filhos, a minha própria mãe, a minha sogra, e é nessa troca que esse feminino vai se tornando mais equilibrado e, sabe, mais pleno nos relacionamentos. Então, se você se interessa pelo trabalho, essas rodas acontecem mensalmente, no site tem a agenda, aqui embaixo vocês têm as informações, lucerqueira.com.br, e vai ser um prazer se você se interessar e você participar de uma roda comigo, tá joia? Então, até uma próxima!